De volta no Mulher Demais para falar sobre um assunto que está literalmente fervendo aqui no Brasil. A gente tem acompanhado na Rede Record toda a cobertura, recentemente foi Natal, mas já estivemos lá na Amazonas, enfim. Uma pessoa, quando ela é presa, todos os seus direitos ou todos os seus outros direitos que não são atingidos pela perda do direito de ir e vir, eles devem ser mantidos. Então, mesmo estando privado de liberdade, o preso tem ainda direito a um tratamento humano, sem sofrer violência física ou moral, gostemos ou não. Aceitemos, concordemos ou não, mas é a lei. E como é que funcionam esses direitos? Como a família do preso, por exemplo, tem acesso aos recursos indenizatórios? Tema do Café com Direito dessa quarta-feira. Sheila Sodré, o tema é controverso, é polêmico, mas a gente está para analisar a lei, né? Fernanda, primeiro eu tenho que parabenizar, porque é um tema que as pessoas acham que não seria comum para um programa como o seu, entendeu? Por subestimar o seu público, porque nós vamos falar de algo polêmico e que muitas vezes vai de encontro o senso comum. Mas como eu aprendi que aqui no seu programa a gente está desmistificando muita coisa, exatamente porque as pessoas não têm coragem de levar esse tipo de assunto para o público que a gente tem, para as mulheres que estão em casa, o pessoal mais tranquilo, porque acho que não tem capacidade de absorver e fica só jogando o que é senso comum, eu fiquei extremamente feliz. Porque o que a gente vai falar aqui, Fernanda, não é apoiando o A, não é apoiando o B, nem não condenando é nada, o A, nem condenando o B, porque eles já foram condenados. Exatamente. A gente não o que tá a gente está falando aqui é da lei. Não é só lei, Fernandinha, mas é o que nós vivemos em sociedade. Nós vivemos num pacto associativo em que o Estado é responsável por muitas coisas. O Estado ele é responsável pela educação, o Estado é responsável pela nossa saúde e também é responsável pela nossa segurança. Falar do presídio, falar daquelas pessoas que estão reclusas num presídio, é falar da nossa segurança. Por que a gente vai dizer isso e a gente tem que pensar? Porque quem entra no presídio, eles deveriam ter um tratamento, devem ter um tratamento mais de ressocialização, e não de escola de crime, como está transformando. E se isso está acontecendo, é porque o Estado está ausente dentro das penitenciárias. Porque não pensa para nós, cidadão comum, e que também um dia podemos, né, cometer alguma atrocidade dessa, ou qualquer crime, ou até, Fernandinha, que lá tem também presos provisórios, que não tem um julgamento. 40% das pessoas que estão no presídio são presos provisórios, não foram condenadas. Só que o tempo que eles passam e a forma como eles são tratados lá dentro, pela ausência do Estado, no cuidar, na proteção, entendeu? Eles podem muito bem sair de lá muito mais danosos para a sociedade. A taxa de reincidência é altíssima no Brasil. Então, quem é que sofre diretamente? Depois, com a questão da consequência de uns presídios mal administrados, abandonados pelo Estado, onde a organização criminosa está tomando conta. Nós, como cidadão. Então, querer que aquela frase horrível, que eu gostaria que quem analisasse quem usa, que bandido bom é bandido morto, né? Isso, principalmente quando estão dentro dos presídios, não tem noção do perigo e do que isso torna pra gente. A gente quando alguém cometeu algum crime, ele está recluso ali dentro, não significa que acabou. Já nos livramos dele, não. As coisas podem exatamente mudar por isso. E piorar. E piorar. Exatamente. Né? Só quem tem alguém, um familiar ou alguém que já esteve em uma situação dessa, é que sabe realmente a situação e o que isso faz, ou um dia, ou 2 dias, ou 3 dias, ou 4 dias, né, na cabeça de alguém. A gente fala de um sistema prisional falido, de um sistema prisional ultrapassado, sem investimento, onde as pessoas reclamam, mas a gente paga para aquele preso estar ali. E aí ficam disseminando nas redes sociais quanto a gente paga, 2.400. Sheila, como é que a gente sabe quanto o Estado paga por cada presidiário? Olha, Fernanda, esses números, eles têm que ser divulgados. Normalmente eles o são, né, no site do Tribunal de Contas, porque são presídios ou estaduais ou são presídios federais. Então existe porque imagina, quando você fala assim, foi destinado
35 milhões para construir o presídio, ou para manter o presídio durante o mês. A gente não tem nem ideia em números, em quantitativo. Então, esses números, eu não tenho esse número exato, porque cada penitenciário, cada gestão, cada penitenciário tem uma administração diferente, então, verbas presta diferentes. atenção para você, às vezes, não estar disseminando uma coisa que não é real, a grande questão, né? Fernanda, em relação a isso é o seguinte, que o sistema penitenciário, ele deveria servir para ressocializar. E nós temos leis no Brasil, que a gente até colocou aqui que é importante, onde o próprio presidiário, se as penitenciárias fossem realmente tida a atenção que o Estado deveria ter em relação a eles, a gente teria outra situação. E aí sim o índice de criminalidade poderia diminuir, porque não haveria reincidência. Porque dentro desses presídios eles iriam trabalhar, porque eles podem trabalhar e a lei permite, não só permite, como até está lá estabelecido que é para trabalhar, onde existem regras estabelecidas, onde existe uma ressocialização, acompanhamento psicológico, de saúde e tudo. Mas a questão é, Fernandinha, não dá voto investir em presídio, porque a população tem, infelizmente, essa ideia de que é só manda pra lá, vai, joga todo mundo lá, vai jogando, que a gente tá livre desses bandidos aqui na sociedade. E não é essa a realidade. Não então, mesmo, nenhum até deputado... eles são mais organizados lá dentro do que se estivesse muitas vezes fora, Fernanda, né? Inclusive com interesses ligados a políticas, a gente viu agora recentemente, vamos fazer vereadores, vamos torná-los depois deputados, porque é gente nossa lá. Então a gente vê que eles estão muito organizados. E você não vê um deputado, ninguém brigando ou investindo, por exemplo, recentemente aqui no estado, aqui no programa Mulher Demais, no que eu estava aqui na quarta-feira, a gente viu um trabalho da sociedade privada, junto com a TV, investindo com as presas. Imagina. E aí eu tive a oportunidade, que eu nunca visitei um presídio, nem na época da faculdade, não é uma área que eu gosto, então nunca visitei. E aqui, no seu programa, eu tive a oportunidade de ver como é o presídio feminino. Se todos os presídios tivessem esse cuidado, a probabilidade da ressocialização é maior. Se elas pudessem ter aulas profissionalizantes, como a legislação pede, como a gente tem alguns órgãos, a gente tem religiões que investem nesse tipo de ressocialização. Se a gente tivesse o Estado mais presente dentro dos presídios, nós teríamos um número menor de reincidentes. O que cometeu um pequeno delito, mas que está ali provisoriamente, que foi pego em flagrante, alguma coisa, não tem dinheiro para pagar, e está ali, pagar a fiança, que está ali provisoriamente, muitas vezes, Fernanda, não há uma triagem devida, joga todo mundo no mesmo buraco. Ou seja, jogou todo mundo num caldeirão e agora eles, pelo menos no dia de Natal, Inês Floresta, eles passaram a noite ateando fogo, não é? Porque foi cortada a energia elétrica. Ou seja, é um caldeirão em ebulição e a gente, porque eles estão lá, a gente não sofre as consequências. Sofre sim. E muito porque eles comandam de lá. Porque existe uma questão, são as facções dentro, Fernanda, que é assim, você entra por qualquer motivo e você tem que ir lá dentro, como o Estado não te protege, porque você entra numa cela com 17, onde ali naqueles 17 já tem pessoas que já assinaram um contrato com um lado ou com o outro lado. Você entra sem saber de nada, cai naquela realidade e você tem que apoiar um lado ou outro para sobreviver, porque o Estado não vai te proteger lá dentro. Entendeu? É mais ou menos assim que a gente tem visto. Então, ali dentro eu tenho que apoiar A ou B, porque senão eu vou sobreviver. E para manter aquilo ali, eu também tenho que pagar. E aí vem a realidade quando a gente sente a necessidade. Nós já passamos por isso na época que de algumas milícias, que a gente, né, foi bem retratado aí num filme brasileiro. Acontece isso. O Estado tem que estar presente de forma forte, pressionando com projetos, atrás do governo federal, no caso dos presídios estaduais. E, infelizmente, tem que investir não só em escola também. E o que é que diz a lei? A lei 7.210 fala isso. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmonia e integração social do condenado e do internado. Não é bem assim, mas sigamos. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução de pena e dar medidas de segurança, que é o que a gente vê muitas vezes, Fernandinha, quando a iniciativa privada entra, muitas vezes, para ajudar, ou a sociedade organizada. E aí entra várias religiões que têm trabalhos belíssimos, você tem a TV aqui que fez esse trabalho, e outras instituições, às vezes o próprio Ministério Público, ou às vezes a Justiça faz isso também. E a lei também garante que eles possam trabalhar. Isso, e trabalhando, Fernanda, esse fruto do trabalho vai fortalecer cada vez mais a sua ressocialização. Que aí vem o trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva, porque ele pode também pagar, no caso, se tiver na sentença dele que ele tem que indenizar a família
pelo crime que ele cometeu. Se tiver isso, ele trabalha para pagar. Não é o Estado, ele vai pagar. Mas para isso o Estado tem que estar organizado. As penitenciárias têm que ter essa possibilidade, dar essa possibilidade. E não eles trabalharem fora, né, cometendo mais crimes para poder garantir a sua segurança e da sua família ali dentro do presídio. Quem tem um familiar sabe dessa realidade. Aplicam-se a organização e os métodos de trabalho de precauções relativas à segurança e à higiene, claro, né? Se o preso ele não vai poder, a forma de trabalho dele é diferenciada. O trabalho do preso não está sujeito ao regime de consolidação das leis do trabalho, mas também não deve ser um trabalho escravo, tá, em relação à hora, horário e aí vai, até porque tem que ser adequado à própria realidade do preso, onde ele está. Nós temos no Brasil algumas penitenciárias que conseguem colocar isso em prática depois de crise. Então, muitas vezes, essa crise que nós estamos passando sirva para o olhar da sociedade cobrar do Estado a efetivação dessa legislação, porque ela não foi feita com o objetivo apenas de estar positivado, e sim para ser efetivado, né? E cobrado. Então, em vez de dizer, de colocar assim, que todos que sejam, deixa que eles se resolvam lá dentro da penitenciária, mas não é aquele lugar do Estado. O Estado é que tem que resolver. Agora a polícia, eles pediram socorro, a União e as tropas federais vão intervir quando já deveriam em relação a isso, né? Agora, é remunerado? Como é que são, funciona sim, essa remuneração? O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Mas então, esse dinheiro não é para ele. Você vai verificar, no caso, em caso específico, se tiver, por exemplo, pensão alimentícia que ele tem que pagar para filho menor e ele trabalha, o dinheiro vai para o filho menor, que uma vez já me perguntaram isso aqui no programa. Como vai para uma poupança para quando ele sair e ele ter como reiniciar a vida dele, se ele não tiver dependente. Ou para indenização, dependendo do crime. Exatamente, depende do crime, se for condenado. Por falar em indenização, a gente vai para o intervalo comercial. Tem muita gente revoltada porque o preso morreu e aí agora a família vai receber uma indenização e o povo acha que isso é um absurdo. O que a lei fala sobre isso? Tem lei? Ali está garantido isso? E é um valor fixo, falam em 90 mil, em 100 mil. Como é arbitrado esse valor? A gente vai falar sobre isso e também sobre o auxílio reclusão, porque muita gente vive dizendo a pessoa vai presa, a família ainda fica recebendo um salário mínimo. Quem tem direito? A gente já falou sobre isso aqui no programa e outra hora. Vai só relembrar. A gente vai só relembrar aqui quem tem direito a receber esse auxílio reclusão, tá? Então não perca tempo, se você tem dúvida para cá, também manda sua dúvida no 991050400, dando essa oportunidade de você, quando for criticar alguma coisa, você precisa conhecer. Conheça a lei, conheça tudo, aí você pode emitir... Aí, né, pode continuar indignado, porque realmente a coisa está complicada. A indignação pode. O Facebook é o tribunal de todo mundo é um juiz lá no... Pronto, pode agora faça pelo menos com consciência de causa, né?